Olá pessoal, nesse vídeo eu vou continuar o assunto do vídeo anterior, onde eu estava tratando da aplicação da distribuição normal como aproximação da distribuição binomial, visando a resolução de um problema ilustrativo extraído do livro do Triola, o livro de estatística do Triola. E eu vou me utilizar do R como um facilitador para a criação de gráficos, para obtenção rápida de valores numéricos. Bom, nesse meu script, a primeira coisa que eu vou precisar é de habilitar um pacote que já está instalado aqui no meu computador, no R, um pacote chamado TigerStat. Então eu recomendaria que vocês instalassem esse pacote nos computadores de vocês, de forma a poderem obter alguns gráficos bastante interessantes que nós vamos ver. Então nós vamos aqui habilitar através do comando library. E na etapa seguinte, eu vou estar lembrando dos principais valores ou do resumo do problema apresentado no Triola, onde o que mais importante se desejava calcular a probabilidade de termos pelo menos 1.150 sucessos em 40.000 tentativas, numa situação em que a probabilidade de sucesso em uma única tentativa era igual a 3%, 0,03. Bom, então eu registro aqui na linha 9 o campo, a variável n, recebendo o valor 40.000, o número de tentativas. E a variável de nome p vai receber o valor de 0,03. A partir da linha 11, eu faço aqui a verificação de se podemos ou não aproximar a distribuição normal da distribuição binomial associada ao problema. Dessa forma, então, na linha 12, deixa eu primeiro executar a linha 9 para que fique registrado aqui no quadrante superior à direita os valores de n e p. Então n 40.000 e p 0,03. Então agora na linha 12 eu vou realizar a multiplicação de n vezes p. Esse produto tem que ser maior ou igual a 5. E observamos aqui embaixo no console que n vezes p dá 1.200, com bastante folga com comparação ao número 5. E também temos que ver se n vezes q, que é o complemento de p, também é maior ou igual a 5. Então eu calculo aqui o valor de q, que é a probabilidade de complementar 0,03, ou seja, 0,97. Multiplicando n vezes q, também temos um valor muito maior do que 5. Então nós podemos tranquilamente aplicar a distribuição normal como aproximação da distribuição binomial. Na próxima etapa, na linha 18, eu vou calcular a média associada aos cálculos de distribuição normal. Então a média para essa variável categórica é n vezes p, valor médio 1.200. Ou seja, em 40.000 tentativas, e considerando-se a probabilidade associada a um único evento igual a 0,03, isso significa que o valor médio é 0,03 vezes 40.000, o que dá o valor de 1.200. Bom, calculando agora na linha 19 o desvio padrão associado à distribuição normal com a qual vamos estar trabalhando. Então vamos estar trabalhando com a distribuição normal tendo a média igual a 1.200 e o desvio padrão 34,117. A partir da linha 22, nós vamos começar a trabalhar com funções do R que nos facilitam as contas. A primeira função é uma função associada ou pertencente ao pacote TigerStat.
é a função P-norme GC. Ela é muito interessante porque, além de alguns valores calculados, ela permite que, ao optarmos por true no argumento graph, nós tenhamos como resposta alguns gráficos bastante ilustrativos. Ok? Antes de aplicarmos as funções do R, eu gostaria de lembrar, através desse esboço, onde eu tenho uma curva de distribuição normal associada ao problema, e posso dividir a área abaixo da curva em duas regiões. A região em cor branca corresponde à probabilidade de termos no máximo 1.149 sucessos em 40.000 tentativas. Isso considerando-se que estamos trabalhando com a correção de continuidade, comentada no vídeo anterior. A região em amarelo vai corresponder à probabilidade associada a termos pelo menos 1.150 sucessos em 40.000 tentativas. São duas probabilidades complementares. Na linha 22, eu vou utilizar pela primeira vez a função P-norme GC. Essa função é pertinente ao pacote Tigerstat. E no primeiro argumento, eu estou informando o valor de 1.149,5 de acordo com o nosso problema, de acordo com o conceito de correção de continuidade. O segundo argumento, eu estou informando que eu quero localizar uma região acima de 1.149,5. A média, o próximo argumento, é o valor que calculei na linha 18. E o desvio padrão, no argumento SD, é o que eu calculei na linha número 19. O argumento graph eu coloquei como true, de forma que essa função me calcule não só a probabilidade, como me dê também o gráfico associado a essa probabilidade. Então aqui eu tenho no console a informação de que a probabilidade é de 0,9306. Essa é a probabilidade de termos pelo menos 1.150 sucessos em 40.000 tentativas. E o gráfico, eu vou expandir, é esse. Na linha 23, eu vou me utilizar de uma função quase que idêntica. É uma função básica do R, P-norme. Essa função apenas não nos oferece o gráfico da função P-norme GC. Mas eu informo o valor de 1.149,5, a média, o desvio padrão, e eu quero a área à direita de 1.149,5, ou seja, eu quero a probabilidade de valores maiores do que 1.149, ou seja, valores associados a, no mínimo, 1.150 sucessos. Então, no argumento lower tail, eu coloco o valor false. E quando eu executar, eu tenho a mesma resposta numérica, só não tenho o gráfico. Uma outra forma de utilizar da função P-norme é lembrando que essa função me informa a área à esquerda, ou seja, por padrão, o argumento lower tail é true. Ela trabalha com a cauda à esquerda. Então, se a função P-norme me dá a área à esquerda, a resposta ao meu problema vai ser 1 menos essa área à esquerda. Então, é uma forma alternativa de chegar ao mesmo valor. Bom, considerando-se que eu já tenho a resposta numérica do problema, eu agora vou fazer apenas algumas considerações complementares que também são importantes. Se a questão fosse calcular a probabilidade de mais do que 1.150 sucessos, e considerando-se a correção de continuidade, a primeira informação, o valor numérico, teria que ser 1.150,5. E eu estaria voltando a pedir a região acima na função P-norme GC. Vamos ver qual é o gráfico.
é obviamente muito parecido com o anterior, apenas a fronteira associada, a fronteira inferior associada à área em azul, ela avançou um pouquinho, muito pouco, quase que imperceptível. E com relação à probabilidade, diminuiu de 0,9306 para 0,9266, conforme o valor apresentado aqui no console. Eu posso obter o mesmo valor utilizando a função P-norm, das duas formas que nós observamos anteriormente. Ou por 1 menos P-norm, trabalhando com a cauda inferior, ou a função P-norm, colocando o argumento lower tail como false. Continuando, se eu quisesse calcular a probabilidade de menos do que 1150 sucessos com a correção de continuidade, menos do que 1150 sucessos, então me interessaria por um valor abaixo ou inferior, na função P-norm GC eu coloco a região como below. E menos do que 1150, de acordo com a correção de continuidade, eu coloco a primeira informação, o valor 1149,5. Mandando executar. Agora, a função P-norm GC me dá a área à esquerda. Então, essa área esquerda em azul é a probabilidade de termos pelo menos 1149 sucessos. O que significa, da mesma forma, termos menos do que 1150 sucessos. Probabilidade 0,069, como aparece no console. Que eu posso chegar ao mesmo valor podemos também obter essa probabilidade de menos do que 1150 sucessos utilizando a função P-norm. O primeiro argumento, 1149,5. Chegaremos ao mesmo valor numérico, 0,0694. E se a questão fosse a probabilidade de, no máximo, 1150 sucessos com a correção de continuidade? No máximo 1150 sucessos significa 1150 ou menos. Então, o primeiro argumento, eu teria que substituir 1149,5 por 1150,5. E o argumento região eu colocaria como below. Então, na linha 36, eu vou estar calculando com a função P-norm GC a probabilidade de, no máximo, 1150 sucessos com a correção de continuidade. Temos aqui o gráfico de novo. E o valor numérico 0,0734. Podemos obter esse mesmo valor com a função P-norm. Ou seja, a função P-norm e a função P-norm GC são similares, elas nos informam os mesmos valores numéricos. Apenas a função P-norm GC nos dá um gráfico bastante interessante. Se quisermos calcular, por sua vez, a probabilidade de exatamente 1150 sucessos com a correção de continuidade, a função P-norm GC vai necessitar que no primeiro argumento utilizemos a função concatenar, colocando entre parênteses a fronteira inferior de 1150, de acordo com a correção de continuidade, a fronteira inferior do valor 1150 é 1149,5. Depois da vírgula, a fronteira superior, 1150,5. Nesse caso, o argumento região eu vou colocar como between, entre. Vamos executar. Probabilidade informada no console 0,00399, praticamente 0,004. E o gráfico.
Então essa área aqui bem estreita, em cor azul, corresponde à probabilidade de 1.150 sucessos em 40.000 tentativas. Na próxima etapa desse vídeo, eu vou querer tratar dos seguintes aspectos. E se nós não quisermos aplicar a correção de continuidade? Vai haver muita diferença nos resultados? E se quisermos calcular a probabilidade exata ao invés de a probabilidade aproximada pela distribuição normal? Como é que seriam esses resultados? Bom, agora na linha 47 e na linha 48, o primeiro argumento eu vou informar como 1.150. De forma a calcularmos a probabilidade de no máximo 1.150 sucessos, mas sem considerar a correção de continuidade. As linhas 47 e 48 certamente vão dar o mesmo valor. Na linha 50, eu vou estar relembrando qual seria a probabilidade considerando-se a correção de continuidade. O mesmo na linha 51. Então vamos primeiro aos valores ou ao valor não considerando a correção de continuidade. Probabilidade de no máximo 1.150 sucessos. Chegamos ao valor de 0,071 de acordo com o comando da linha 47, função pnorme GC. Repetindo agora com a função pnorme, probabilidade de no máximo 1.150 sucessos, 0,071 é o mesmo valor. Né? Considerando-se agora a correção de continuidade, na linha 50, função pnorme GC, 0,069 ao invés de 0,071, confirmando com a função pnorme. Podemos até considerar que essa diferença entre 0,071 e 0,069 é uma diferença relativamente pequena. Né? E realmente alguns autores nos propõem que, caso o tamanho amostral, o número de tentativas seja elevado, que nós possamos desconsiderar a aplicação da correção de continuidade. No nosso caso, o número de tentativas é bastante elevado, 40.000. Mas na linha 55, eu vou utilizar pela primeira vez a função pbinom. Ela vai me informar o valor exato dessa probabilidade. A probabilidade de no máximo 1.150 sucessos. O primeiro argumento, 1.150. No segundo argumento, eu informo o argumento size, o valor 40.000. É o número de tentativas. E o terceiro argumento, prob, eu informo a probabilidade, 0,03. Então a função pbinom vai me dar o valor exato, a probabilidade exata, 0,073. Bom, na próxima etapa desse vídeo eu vou querer discutir o seguinte aspecto. E se o número de tentativas for um número bem menor do que o valor de 40.000 utilizado até agora? E eu gostaria de antecipar a seguinte observação, que quando o número de tentativas vai diminuindo, a necessidade da aplicação da correção de continuidade vai aumentando. Então, por exemplo, quando tivermos número de tentativas de 200, 100, 150, é bastante provável que a correção de continuidade seja fortemente recomendável. Bom, agora a partir da linha 58, eu vou fazer uma ilustração com base em números diferentes dos apresentados até o momento. O número de tentativas não é mais 40.000, é um outro caso onde o número de tentativas é igual a 200, situação hipotética. E a probabilidade de sucesso em uma única tentativa é a mesma, 0,03. Então, se eu tenho que n igual a 200 e o p igual a 0,03, o produto de n vezes p tem que ser maior ou igual a 5 para que eu possa aplicar a distribuição normal por aproximação. Eu consigo um valor bem próximo de 5, mas superior a 5. Então, com relação ao produto de n vezes p, está ok. O valor de q é o complemento de p, 0,97.
n vezes q também tem que ser maior ou igual a 5, de forma que eu possa fazer aproximações pela distribuição normal. E n vezes q eu tenho uma grande folga, o valor é 194. Então eu posso tranquilamente continuar aplicando a distribuição normal como aproximação da distribuição binomial. E para esses novos valores, a média da distribuição normal agora é igual a 6 e o desvio padrão é 2,41. Calculando agora a probabilidade de no máximo 8 sucessos sem a correção de continuidade. A título de ilustração, a linha 70 vai me dar o gráfico. E o console me informa a probabilidade de 0,796. Então essa seria a probabilidade de no máximo 8 sucessos, sem considerar a correção de continuidade. Numa situação onde o número de tentativas é de 200 e a probabilidade P é 0,03. A função P-norm vai me informar a mesma resposta, o mesmo valor numérico, apenas sem o gráfico. 0,796. Considerando-se a correção de continuidade, eu informo com o primeiro argumento, não 8, mas 8,5, que eu quero calcular a probabilidade de no máximo 8 sucessos, ou seja, 8 sucessos ou menos. Então a linha 73 vai me informar o valor considerando a correção de continuidade. Vejam, a diferença é relativamente maior do que quando o número de tentativas era bem elevado, 40.000. Considerando-se a correção de continuidade, a probabilidade é praticamente 0,85. Não considerando-se a correção de continuidade, a probabilidade calculada é 0,796. Então poderíamos considerar até que essa diferença é significativa, ou seja, seria recomendável trabalharmos com a correção de continuidade. Essa probabilidade de 0,8499 vai ser confirmada pela função P-norm. Mas qual seria a probabilidade exata? Neste caso, no máximo 8 sucessos, eu informo o primeiro argumento 8, segundo argumento, número de tentativas 200, e o terceiro argumento, probabilidade 0,03. 0,03, a função P-binom vai me informar a resposta 0,85, bem mais próxima do valor calculado com a correção de continuidade. E se a pergunta fosse a probabilidade de pelo menos 8 sucessos? Sem a correção de continuidade, linha 79, a função P-norm GC, linha 80, a função P-norm. Primeiro argumento, o número 8. A função P-norm GC, o argumento região, eu vou pedir um gráfico, above, acima. Ok? Então vamos aos valores. 0,235, de acordo aqui com o valor apresentado no console, e esse valor repetido pela função P-norm. E aqui o gráfico. Então essa área em azul corresponde à probabilidade de pelo menos 8 sucessos. Se considerarmos a correção de continuidade na linha 82 e na linha 83, vamos aos valores. Linha 82, 0,267. Linha 83, o mesmo valor, obviamente, 0,267. Então, observe uma diferença razoável entre 0,235, que foi obtida sem a correção de continuidade, versus 0,2670, que foi obtida considerando-se a correção de continuidade. Qual seria o valor calculado de forma exata pela função P-binom? Bom, eu quero pelo menos 8 sucessos. Então, como é que eu posso proceder? A função P-binom com o primeiro argumento 7 vai me dar a probabilidade de até 7 sucessos. Eu quero, na verdade, 8 ou mais sucessos, ou seja, eu quero pelo menos 8 sucessos. Então eu posso obter a probabilidade complementar fazendo 1 menos a função P-binom com o primeiro argumento 7. E é isso que estou fazendo na linha 85. Então o valor exato de probabilidade 0,2538, mais próximo
do valor calculado com correção de continuidade, 0,267, enquanto o valor calculado sem a correção de continuidade está bem mais afastado, 0,2035. Como última etapa desse vídeo, eu vou diminuir um pouco mais o tamanho amostral, o número de tentativas, para 20, ao invés de 200, de forma a enfatizar que quanto menor for esse tamanho amostral, mais vai se tornar necessária a aplicação da correção de continuidade se quisermos aplicar a distribuição normal como aproximação da distribuição binomial. Então, o uso da função distribuição normal como aproximação da binomial, ela demanda correção de continuidade, principalmente quando o tamanho amostral, o número de tentativas é pequeno. Mas também podemos trabalhar com o cálculo exato pela distribuição binomial, dada hoje a facilidade de usarmos softwares estatísticos como R. Mas vamos ao caso numérico de 20 tentativas, N igual a 20. E probabilidade P0,5, 50%. Eu posso dizer que mesmo com esse número de tentativas, o tamanho amostral muito pequeno, eu tenho aqui uma condição onde eu posso aplicar a distribuição normal. Eu posso mostrar que se o N é igual a 20 e o P é 0,5, N vezes P vai ser maior ou igual a 5, vai ser igual a 10. O Q também vai ser 0,5, 50%. E N vezes Q, obviamente, também vai ser igual a 10. E eu também posso mostrar um histograma para essas condições, N igual a 20 e P igual a 0,5, um histograma construído no Excel. Então eu posso fazer a aproximação pela distribuição normal com bastante tranquilidade. Nessas condições da linha 100, eu calculo agora a média para a distribuição normal nesse novo problema. Média igual a 10 e o desvio padrão 2,236. E agora vou lançar a seguinte questão, o seguinte problema. Qual a probabilidade de termos no máximo 8 sucessos, dadas 20 tentativas e a probabilidade de P igual a 0,5? Se trabalharmos sem a correção de continuidade, o valor numérico vai ser dado por P enorme, primeiro argumento, 8. O segundo a média e o terceiro o desvio padrão. O console me dá a resposta 0,1855. Se eu quiser trabalhar com a correção de continuidade, o primeiro argumento eu vou informar como 8,5. Eu quero a probabilidade de 8 sucessos, ou 7 sucessos, ou um número menor de sucessos. Então, com a correção de continuidade, a probabilidade 0,2511. Então, observemos que há um afastamento razoável entre o valor calculado sem a correção de continuidade e o valor obtido com a correção de continuidade. Ok? E finalmente, com a função P binômio, eu vou obter o valor exato. O primeiro argumento, 8. O segundo é o número de tentativas, 20. E o terceiro, probabilidade de P, 0,5. Probabilidade 0,2517, bem próximo do valor obtido por distribuição normal com correção de continuidade. Ok? Então, essa é a conclusão da parte final. A correção de continuidade é muito importante. Se quisermos fazer a aproximação da distribuição normal, de forma a obtermos cálculos associados a uma situação de distribuição binomial, e quando o número de tentativas for bastante pequeno. Ok? Então é isso. Um abraço.